Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu comentando que o Filho de Deus nasceu, abre aspas, o seu comentário, o Filho de Deus nasceu lá na eternidade anterior das regiões celestiais, antes da criação, e assim como Deus retirou uma costela do homem e fez a mulher para que uma família pudesse surgir, de igual forma, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, assim ocorreu lá. Não existe filho sem um pai e uma mãe. Isso é o que você disse, fecha aspas aí. Você disse também que, abre aspas, o ocorrido com Maria é lição onde Deus nos ensina como o Filho de Deus nasceu lá na eternidade anterior das regiões celestiais antes da criação, fecha aspas. Depois acrescentou com algumas informações tiradas da Wikipedia, dizendo que, abre aspas, as fêmeas apresentam em suas células somáticas um número par de cromossomos do tipo XX e produzem apenas um tipo de gameta com cromossomo X, enquanto os machos apresentam em suas células somáticas um número par de cromossomos do tipo XY e produzem dois tipos de gametas X e Y, fecha aspas. Eu acho que aí você quis dizer que Cristo era um ser humano descendente como qualquer outro ser humano. Eu fiquei até confuso, sabe? E talvez eu não tenha capacidade de entender o que você quis dizer. Talvez tenha passado meio por cima de mim aqui. Mas seja lá o que for que você quis dizer, eu acredito que você esteja misturando as coisas. Nós não interpretamos a palavra de Deus por meio de conhecimentos de química, de biologia, de medicina, nada disso. O Filho eterno de Deus sempre foi filho na eternidade. Ele não precisava de mãe para ser filho de Deus. Porque a Bíblia não diz que, não chama Jesus filho de Maria na eternidade. Nunca. Ele foi filho de Deus sempre. Apenas para a sua encarnação e na sua humanidade foi que Deus escolheu uma mulher, cumprindo assim a promessa de Gênesis, de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas tudo isso falava do Filho encarnado, não dele no seu estado eterno, antes da criação. Os versículos que eu vou citar a seguir ajudarão você a entender que Jesus já era filho do Pai antes de vir ao mundo. E assim ele se referia ao Pai, como filho, pois foi enviado ao mundo como filho, e não se tornou filho ao chegar aqui. Ele já chamava Deus de Pai na eternidade. Veja as passagens. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Veja que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Pai, na sua oração ele fala, Pai, me amaste antes da fundação do mundo. Como filho, obviamente. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Tudo isso eu li de versículos João 3,17, João 10,36, 16,28, 17,24, Gálatas 4,4, 1 João 4,10, também versículo 14, 1 João 5,20 e Hebreus 7, de 1 a 3. A encarnação de Jesus nada tem a ver com processos naturais de gestação envolvendo elementos normalmente usados pela ciência para descrever a formação de um embrião no útero materno. A encarnação de Jesus foi uma obra exclusivamente de Deus, e Maria foi apenas o receptáculo desse ser gerado no seu ventre quando o Espírito Santo de Deus a cobriu com sua sombra. Ela não teve uma participação na geração desse filho.
Foi o Espírito Santo. O ser santo que foi gerado ali era totalmente separado de tudo. E de qualquer coisa que tivesse a assinatura do pecado, que veio de Adão, ou mesmo de Maria. Maria era uma pecadora. Como é que aconteceu isso, então, de uma criança ser gerada no ventre de uma mulher pecadora e não ser pecadora essa criança? Nenhum de nós jamais saberá como aconteceu isso. Porque não nos é dado licença para fazermos um ultrassom ou uma ressonância magnética do ventre de Maria. Não tem isso. Nós nem precisamos inventar a teoria mirabolante católica romana de que para Jesus nascer sem pecado, Maria devia ser sem pecado. E por isso veio a doutrina de Maria Imaculada. Pois isso só levaria o problema escada acima na genealogia de Maria, levando à absurda conclusão de que a avó de Maria também teria que ser sem pecado, e a bisavó de Maria também sem pecado. E aí todos os ancestrais de Maria deveriam ser imaculados. Aí nós chegaríamos a Eva. Nós devemos nos contentar que o que aconteceu ali, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, foi um milagre. Milagre. Operado por Deus no ventre daquela jovem e nada mais. Veja Hebreus 10:5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo tu me preparaste. Está o Senhor falando de Deus, preparar um corpo. Preparou o corpo dele onde? Dentro de Maria. Mas quem preparou esse corpo? Maria? Não. Deus preparou esse corpo. Pollock, um autor que viveu no fim do século XIX, escreveu o seguinte: o nascimento de Cristo não foi por procriação, mas por criação. A semente da mulher era o resultado especial de Deus, o ato criativo do Espírito Santo, e a descendência era perfeitamente santa e sem pecado, embora Maria, bendita entre as mulheres, fosse um vaso especialmente preparado por Deus para a alta honra que lhe era confiada, fosse ela mesma membro de uma raça pecaminosa e caída, sendo ela mesma membro dessa raça pecaminosa e caída. E Pollock continua escrevendo, citando aqui um versículo: aquele ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Os judeus não tinham ilusões sobre o que foi reivindicado no título Filho de Deus. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Isso está em João, capítulo 5, versículo 18. Isso eu tirei de um artigo chamado The Fundamentals of Christian Faith, de Pollock. Continuando agora, quando o assunto é a concepção de Jesus, o Filho de Deus vindo em carne, vindo porque ele já existia como Filho sempre, eternamente, por isso que muitas passagens falam que Deus enviou o seu Filho, ele enviou aquilo que já existia, o Filho. E quando nós tratamos desse assunto dele vindo em carne, é bom lembrar do princípio que foi estabelecido em Êxodo 5, quando Moisés viu um arbusto que queimava, não é? Mas não se consumia. Como foi ensinado a Moisés, nós devemos também reconhecer quando é terra santa e não nos aproximarmos mais do que nos é permitido para, como escreveu Paulo, não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Por isso que é muito perigoso querer investigar mais do que nós temos na Bíblia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, aqui para Moisés, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, de 2-6. Eu entendo que o corpo de Jesus, o segundo homem, tenha sido criado ou formado no ventre de Maria de maneira miraculosa, semelhante à criação do primeiro homem, Adão. O primeiro homem
da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu. 1 Coríntios 15, 47, essa é a origem do Senhor. Adão foi criado de maneira miraculosa também, assim como foi Eva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele se adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Gênesis 2, 21 a 22. Bom, você conseguiria imaginar, em termos biológicos, de DNA, de cromossomos, de X e Y, como um ser humano poderia ter sido criado a partir do barro? De onde ele obteve o seu DNA? Do barro? E outro ser humano, uma mulher, ter sido criada a partir de uma costela do primeiro ser humano, do primeiro homem? Pois é disto que eu estou falando. Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Êxodo 3, de 2 a 6. Jesus era totalmente humano no seu corpo de carne, sem pecado. Mas não me é dado entender como seria isso, tendo ele nascido no ventre de uma mulher pecadora, mesmo que tivesse sido sem a participação do sêmen de um homem pecador, no caso José. Isso só pode ter sido uma obra maravilhosa de Deus, que formou o seu filho em semelhança da carne do pecado, mas sem pecado, ou pecado à parte, como fala em Romanos 8,3 e Hebreus 4,15. Uma passagem que pode ajudar a estabelecer o contraste, não apenas entre o homem natural, nascido da descendência de Adão, e o modo como Jesus entrou no mundo, é este. João Batista fala dos que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, por terem nascido de novo por obra de Deus, e diz que eles não são gerados como um ser humano comum, que nasce do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Esta geração especial é o novo nascimento mencionado no capítulo 3 do Evangelho de João, que se refere às pessoas que são salvas por Cristo, que recebem esse novo nascimento que vem do alto. Mas o versículo 14, na continuação, fala da encarnação do Verbo, como algo completamente distinto do nascimento natural, da geração natural. Diz que a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, de 12 a 14. Se Cristo tivesse nascido pecador, do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, como Maria ou outro ser humano qualquer, ele estaria desqualificado para assumir o lugar de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Ele próprio precisaria de um Salvador sem pecado, porque o Cordeiro dos sacrifícios judaicos era sem mancha, sem defeito, por tipificar o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deveria ser imaculado. Como poderia Jesus redimir a outros se ele próprio precisasse de um Redentor? Mas não. O que nós vemos é a encarnação do próprio Verbo de Deus. O Verbo se fez carne. Aquele que estava com Deus e era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Nós temos algo completamente sobrenatural, pois só assim nós poderíamos também saber que grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus foi manifestado em carne. Colossenses 3,16. John Nelson Darby explica que aqui essa passagem não se trata especificamente do mistério da encarnação, mas sim do mistério da piedade. O mistério da piedade é o segredo pelo qual toda a piedade real é produzida, a fonte divina de tudo que pode ser chamado de piedade no homem. A piedade brota do conhecimento da encarnação
morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus é conhecido e é disso que flui piedade, escreveu John Nelson Darby. Se Jesus tivesse nascido como qualquer ser humano pecador, ele não poderia exercer a função de sacerdote e intermediário entre Deus e os homens, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Guarda bem essa palavra, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus 7, 26 a 28. Que passeio em coisas altíssimas nós encontramos nessas passagens. Portanto, para que Jesus fosse Salvador, Redentor e Sacerdote, ele precisaria ser, como diz a passagem, santo, inocente, imaculado, separado de pecadores. Algo que, obviamente, nenhum ser humano é na sua condição natural. A mais tosca e imperfeita imagem que a minha mente finita consegue conceber para entender tal coisa é de uma garrafa térmica. A garrafa térmica. Dentro da garrafa térmica, não sei se você já abriu uma, existe um útero, digamos assim, né? Que é aquela ampola de vidro com duas paredes separadas por um espaço de vácuo. Por causa do vácuo, o líquido dentro do recipiente interior fica quase totalmente isolado do exterior, exceto pela tampa, que é onde o vidro interior e exterior daquela ampola se encontram. A garrafa térmica seria virtualmente perfeita e isolada se não existisse a tampa. Aí, teoricamente, o líquido nunca esfriaria, porque ele não teria troca de calor com o exterior. A carta aos Hebreus declara que, apesar de ser tentado ou testado, Jesus era naturalmente sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado ou testado, mas sem pecado. Outra versão diz, à parte o pecado. Hebreus 4,15. Tamanha era essa isenção da natureza pecaminosa em Jesus, que ele podia desafiar os religiosos judeus dizendo assim, quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Certamente homem nenhum poderia atender a tal desafio. E ele já era assim desde o ventre de Maria. Ali estava aquele cujo nome seria Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A palavra de Deus diz, tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essas passagens estão nos Salmos 22, versículo 9 a 10, Isaías 7, 14 e Isaías 9, versículo 6. Outra evidência clara da natureza imaculada de Jesus foi o que aconteceu na cruz, quando ele foi julgado ali por Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Se ele não fosse sem pecado e sem a capacidade de pecar, Deus não o teria feito pecado por nós na cruz. Ele já seria isso. A sua natureza imaculada, porém, além de sua natureza divina, fazia com que o pecado fosse nele uma total impossibilidade, o qual não cometeu pecado e nele não há pecado. Escreve Pedro em 1 Pedro 2,22 e João em 1 João 3,5. Ao ser concebido do Espírito Santo e não de um homem comum,
Jesus não recebeu a natureza pecaminosa de Adão e muito menos de Maria. O próprio anjo anunciou que o ser que seria gerado nela era santo, por natureza, e filho de Deus, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo fala em Mateus 1,20. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 34 a 35. Embora a Bíblia não diga explicitamente como a natureza pecaminosa de Maria não passou a Jesus, a Bíblia deixa claro ser ele sem pecado e sem capacidade de pecar, o que comprova sua natureza imaculada. Se isso não bastar, nós devemos nos lembrar de que ele era, antes mesmo da sua encarnação, o Filho eterno de Deus. E, obviamente, o Filho de Deus não iria encarnar em um corpo de carne de pecado. Em nenhum momento ele deixou de ser integralmente Filho e Deus, ainda que tenha assumido um corpo de carne que o tornou também integralmente homem. Porque nele habita corporalmente, isto é, num corpo de carne, toda a plenitude da divindade. E escreve Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.